Graças a Deus, muito boa noite a todos. Possamos nessa noite encontrar o alimento para a nossa alma, aproveitar o Evangelho de segunda-feira, pedindo as bênçãos para a nossa semana. Que a repercussão não só daquilo que vai ser escutado, mas principalmente daquilo que a gente se conectar com a espiritualidade maior, possa reverberar ao longo dos dias, nos servindo de moderação, de ajuste, de cautela. O mundo está muito tumultuado e nós precisamos encontrar um caminho de equilíbrio. Nós precisamos encontrar, mesmo com a trilha já mostrada por Jesus, a gente precisa encontrar o nosso jeito de encontrar esse ponto de sabedoria. E isso demanda da parte de cada um de nós um tanto de renúncia, um tanto de escolha e um tanto de equilíbrio. Então vamos juntos? Vamos pedir a Deus nesse instante sagrado, Pai de todas as horas, que abençoe a cada um de nós, encarnados, desencarnados. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Na Revista Espírita do ano 1857, tinha um artigo falando sobre a transição planetária. E é um assunto que vem se discutindo muito nos últimos anos, né? Que a Terra está em plena transformação de mundos de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o Espírito que se comunica trazendo essa informação fala que dali
há 200 anos, ia ser o clímax dessa transformação, dessa transição. Então, nós estamos caminhando por término desse prazo. Nós temos praticamente aí 30 anos para fazer grandes adaptações e grandes mudanças. Parece bobo isso e parece pequeno, parece que está distante da nossa vida, só uma informação jogada, mas não é. Isso explica muito por que as pessoas estão em polvorosa. Porque a gente está vendo tantas doenças diferentes, doenças antigas voltando. Por que tantos desatinos? A espiritualidade esses dias voltou a nos lembrar o seguinte, que às vezes uma pessoa que vive totalmente distanciada de Deus, uma pessoa dura, inflexível, muitas vezes maldosa, parece que tem um corpo saudável, a vida financeira equilibrada, né? Parece que tudo ao lado dela está tudo bonitinho. E pessoas que trabalham, são honestas, buscam a justiça, procuram fazer a melhora íntima, parece que estão sempre com situações amargas. Tem um detalhe aí por trás que é importante. Um está plantando, o outro já está fazendo a correção da colheita. Aquele que ainda está muito desavisado com as coisas do materialismo, o amor moderado às coisas daqui, ainda está dormindo, não começou a despertar. Então, aparentemente, ele vive se regalando. Desculpa que é um termo antigo, né? Mas parece que ele vive muito melhor. Mas isso é aparência. Aquele cuja consciência já está despertando, ele está enfrentando os tormentos praticados pela própria alma. Precisamos redimir a consciência. Será que a gente está feliz todos os dias? Será que o nosso dia está sempre tranquilo, leve? Né? A nossa fé é inquebrantável? A gente está sempre de bom humor? Ai, ai, ai. Yara, então quer dizer que a gente está com um problema? Não estou falando isso. Estou falando que a gente está enfrentando situações, problema do passado, mas não que ele esteja hoje. Muitas vezes atraímos comportamentos, pessoas, situações, para a gente aprender a mudar o jeito de que fazemos. Fazíamos de um jeito antes, revidávamos na intolerância, no ódio, na vingança. E hoje a gente vai aprender a lição mais difícil, que é a caridade. Aí lembrar Joana de Ângeles, né? Na lição da paciência. Qual é a maior caridade? Qual é o maior traço da paciência, da caridade? Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de testes, em provas para nossa expiação. Esse é o nosso trabalho, conviver, né? Mas muitas vezes isso vai gerando tensões. Na lei da convivência, do espelhamento, a gente vai absorvendo energias que não são boas. E essas absorções do mau humor, da reclamação, da indignação, e assim a gente pode fazer o cortejo a noite inteira, acorda memórias energéticas que estão no nosso perispírito. E elas começam a alterar a nossa fisiologia. Elas trazem enfrentamentos orgânicos importantes. Por isso, precisamos estudar a saúde. A gente insiste nesse tema, porque a saúde não é uma combinação de acasos ou de sortes. O que tem mais sorte ou menos sorte. É uma necessidade, muitas vezes, de limpeza. A doença do corpo, muitas vezes, não passa de sintoma daquilo que a alma precisa entender. Não que ela precisa apagar, mas que ela precisa ressignificar. Ressignificar. Palavra muito psicológica, né? Muito usada no meio psicológico. Mas o que é ressignificar? Dá um novo sentido. Dá uma nova sensação, dá um novo sentimento. Tirar do lado amargo das coisas. O que eu aprendi com aquela dor, afinal de contas? Que dói? Aprender com a dor que dói? Será que é o suficiente? Aí Emmanuel, né, nosso querido, né, o corpo é uma resposta da alma. Essa é uma justificativa. Por que tantos nascimentos, tantas crianças vêm ao mundo? Ó, que ótimo. Aqui, achei. Crianças vêm ao mundo já com doenças.
no nascimento, no ventre. Né? Pessoas que vão vivendo a vida com correção, com disciplina, com igualdade, e de repente estão tão machucadas. Então, essa é uma lembrança. O corpo é a lembrança da alma, é a vibração daquilo que nós emitimos. E aí Emmanuel continua. Apagar a falha sem transformar o coração é querer o perdão sem a conversão. A bênção sem o esforço. Existe um desejo por alívio, não por redenção. Aí eu pergunto para o meu coraçãozinho e devolvo a pergunta. Nós só queremos alívio? Ou nós queremos também a redenção? A gente só quer que se livrar do mal, aquilo que nos aborrece, que é o espinho cravado na carne, ou a gente quer realmente uma mudança significativa no nosso jeito de viver? Nós queremos só apagar o incêndio de agora, ou pensar no futuro, pensar no amanhã? Essa é uma chamada simples, mas equivocada por muitas pessoas. Por que nós estamos tão condicionados hoje a necessidades compensatórias? Passo nervoso com o meu chefe, desconto no meu marido. Né? Estou muito chateado ao longo da semana, a vida está difícil, tenho que trabalhar, eu preciso afogar as minhas mágoas bebendo todas as cervejas possíveis que eu consegui ingerir. E assim vai, né, gente? As pessoas hoje estão entrando em falência, viciadas em jogos de celular. Isso é sério, isso é grave. Né? Não é só pela perda financeira, não, porque a gente sabe que em cima, embaixo, a gente vai vivendo. Mas é a questão da falta de autocuidado, que a gente fica tão vulnerável que a gente fica uma presa fácil às sombras que estão à nossa volta. Então, como a gente se defende melhor? O corpo é o mata-borrão da alma. Olha que interessante essa expressão, que é antiga, né? O corpo amortiza algumas energias da alma, mas não amortiza todas. A gente pensa no errado, vibramos muitas vezes no medo, deixamos a tristeza ser o nosso condutor, deixamos que ele seja, muitas vezes, o nosso guia espiritual. Né? A tristeza, a indiferença. Um pensamento. E assim vão passando os anos. Até que chega uma hora que meu corpo, ele não tem mais defesa. Eu gastei as defesas energéticas do meu corpo nessas vibrações baixas. Não porque eu sou uma má pessoa, mas porque eu não consegui entender Deus. Eu quero Deus imediato. Eu rezo e quero benefício. Eu peço e quero agora. Quantas pessoas dizendo que estão com bronca de Deus porque não estão sendo atendidas como elas querem, não como precisam. Os remédios podem ajudar o corpo e aliviar os estados agudos, mas não podem curar o vazio existencial, a falta de sentido, a necessidade do perdão. Quantas vezes a medicação, né, o anti-inflamatório, que muitas vezes ele está trabalhando o efeito no corpo, mas ele não está trabalhando a minha preocupação. O anti-inflamatório está ali mexendo em algo que eu lesionei, mas não está mexendo no porquê que eu lesionei. O quanto que meu pensamento é fixo numa ideia, o quanto eu não consigo relaxar, eu não consigo descansar a minha cabeça e nem meu corpo. E vai chegar uma hora que essa energia vai ter que desaguar em alguma parte. Vai ser uma dor muscular, por exemplo, um processo inflamatório, como a gente falou. Quantas e quantas vezes a pessoa que está sofrendo um transtorno psíquico, os N tipos de transtorno psíquico, ela vai usar um psicotrópico. O psicotrópico, a medicação que interfere no sistema nervoso, ela rebaixa o nosso nível de percepção da mediunidade. Olha que interessante. Então, quem usa a medicação para uma depressão, por exemplo, ela não tem só o sofrimento da depressão rebaixada, ela também tem a percepção mediúnica diminuída. E isso, muitas vezes, alivia, porque tem cobradores gerando intuição negativa, gerando pensamentos muito ruins. Então, ela tem um alívio. Mas ela não tem ainda a cura, porque a cura é na alma. São nas escolhas, na forma como a gente interpreta a vida.
na forma como a gente às vezes se coloca como vítima das circunstâncias, ou a gente se coloca como algoz, como se culpado o tempo todo. Então a gente não consegue ter paz. A gente não consegue ter a cura da alma. Então eu preciso da medicação, ela vai me ajudar. Mas se eu não tomar cuidado com a minha atitude mental e o jeito, o estilo de vida que eu adotei até agora, eu vou ficar resistente à medicação. Então, 3, 1 ano, 2 anos que a medicação me aliviava, agora eu estou resistente à medicação, eu preciso aumentar a dosagem. Muitas vezes modificar a medicação. Então é minha alma que está dando vazão para o corpo. O corpo já não está mais aguentando aquelas medidas preventivas. Ela precisa de novas medidas. Então, o corpo precisa sim de ajuda da medicação da terra, mas ele precisa da medicação do espiritual. Se a gente não tomar o remédio da paciência, o remédio do amor, mas o principal, que é o remédio do perdão, o nosso corpo não vai conseguir segurar. Ele vai precisar adoecer. A gente fala bastante dessa situação aqui, na Seara, porque é uma situação importante de identificação das coisas. Comportamento é uma situação opcional. Herança genética é uma necessidade kármica. Eu herdo aquele comportamento, aquela condição genética, porque o meu espírito precisa daquela escola da vida. Mas o que eu faço com aquele conhecimento é opcional. A gente sempre fala que a gente pode vir com tendências ao desenvolvimento de um câncer. Mas como eu vou lidar com o câncer, aí vem da minha maturidade moral e espiritual. Eu posso ser uma pessoa predisponente a qualquer tipo de vício. Mas como que eu vou lidar e como que eu vou tentar resistir, vai depender da minha maturidade espiritual. Por isso que a gente não pode mais se esconder atrás de um diagnóstico. Quantas pessoas hoje estão fazendo mau uso da própria doença? Olha, eu tenho TDAH, então eu não posso trabalhar. Quando foi que um déficit de atenção e hiperatividade foi impedimento para trabalhar? Eu preciso me adaptar ao ritmo de trabalho. Eu preciso entender que eu tenho um funcionamento um pouco diferente, mas não me impede de fazer. Eu falo demais, né? E eu gosto muito do Jung. É uma gratidão, né? A gente tem gratidão a alguns pensadores, não é assim? Tem pessoas que ajudam a gente a acordar, né? E eu acho que ele é um deles. E ele fala que nós todos temos uma espécie de destino arquetípico. Arquétipo é uma matriz de comportamento universal. Aqui no Brasil, na Argentina, na Austrália, em qualquer lugar, mesmo que a gente não tenha convergência de informações, tem comportamentos que são instintivos, que se repetem, geração em geração, cultura em cultura. E qual é esse destino arquetípico? Evoluir, encontrar Deus. A base da psicologia analítica é de encontrar o nosso sentido com Deus. Mas ele não fala do Deus material, como a gente pensa. Ele fala no Deus no sentido de satisfação. Autorrealização no sentido de plenitude, de se sentir bem com a vida que leva. Esse é o verdadeiro Deus. Não é o Deus das crenças apenas, onde eu peço favores, eu peço benefícios. Não é esse Deus que ele fala. É o Deus que me motiva a levantar da minha cama, mesmo sabendo que eu tenho dores. Me motiva a fazer um projeto, mesmo sabendo que é desafiador, que eu tenho medo. Mas ele me ajuda a superar esse medo. Ele fala, vai, Yara, estou com você. Então, esse desenvolvimento arquetípico que todo ser humano tem, é que a gente precisa movimentar para desenvolver. Bonito, né? Quer dizer, ninguém está desprotegido de Deus. O que acontece, na grande maioria, é que a gente voluntariamente se afasta de Deus. E muitas vezes foi pela forma que a ideia de Deus nos foi apresentada. Deixa eu falar mais devagar, que estou até ofegante, né? Uma senhora com efizema pulmonar, uma doença grave, progressiva,
crônica, né? Sem cura, com tratamento, mas sem, né? 60 anos, ela tinha o efizema pulmonar, mas ela não conseguia abandonar o uso do cigarro. O médico já havia esgotado as possibilidades medicamentosas. O cigarro, ela dizia, é o meu companheiro. Difícil, né? Muitas vezes eu já sei que eu estou sofrendo, estou tendo dificuldades para respirar, gente. E mesmo assim, o vilão que me traz a agudição, me traz a condição de maior sofrimento com a doença, eu não consigo abandoná-lo, era o obsessor. O companheiro que fumava por intermédio dela, agravando o quadro. Então, às vezes, aquele copo de cerveja, aquele cigarro, aquela comida, não é a substância. É aquele espírito, adversário do passado, que vem de uma brecha no nosso comportamento, consegue minimizar as nossas forças físicas. Através desses hábitos, nós tiramos a potência e enfraquecemos a capacidade do nosso espírito de ter livre-arbítrio. Quanto mais o nosso corpo estiver fatigado, exaurido por essas condições, mais fácil da gente receber o comando das sugestões negativas daqueles que ainda não nos amam, que ainda querem se vingar da gente. Então, qual é a insatisfação? Jung fala que a depressão é o sintoma de algo que está muito desconfortável, está muito quebrado dentro da gente. O sofrimento, a tristeza, a insatisfação é algo que está pedindo socorro e revisão, que precisa ser olhado. Aí, o que eu faço? Eu pego aquela dor, aquela mágoa com meu marido, eu pego aquele desentendimento, eu pego aquela dor porque meu pai partiu, eu pego aquela decepção porque eu não alcancei o emprego que eu queria e coloco tudo debaixo do tapete. E finjo que superei. Eu paro de pensar, eu faço um esforço para não pensar e eu acho que eu já superei. Aí meu corpo fala, através da memória celular, que eu não superei. Que eu só não penso a respeito, mas eu continuo vibrando naquilo que me dói. E aí ele se manifesta e me adoece. Quando se erra, entra-se em situação de culpa, que significa desequilíbrio da mente. A vibração do erro reduz a capacidade do espírito sobre o governo celular adequado, gerando no perispírito uma área de descontrole energético, ou podemos chamar de área de remorso. Se ainda não nos encontramos prontos, disponíveis para tomarmos consciência sobre nós mesmos, reconhecendo os caminhos tortos que percorremos, então, nosso corpo terá a memória necessária para as devidas correções através da sua desorganização. Portanto, doença nada mais é do que uma ação da memória em pleno trabalho de reequilíbrio moral. Dr. Risse. Não vou ler tudo, mas eu queria lembrar esse resumo que ele nos trouxe há alguns anos. E ele divide as doenças em 3 grandes grupos. As doenças chamadas kármicas, que são registros no nosso perispírito, situações vividas com uma carga forte em outras reencarnações, onde lesamos a vida de alguém, roubamos a paz de alguém, em várias circunstâncias de crueldade, de egoísmo, ou até mesmo fizemos situações que nos prejudicou. Muitos de nós não tivemos a maldade com o outro, mas tivemos a frieza para com a gente mesmo. E hoje essas doenças kármicas voltam. As doenças autoimunes. Veja, a doença da diabetes. Quantas pessoas hoje têm a diabetes? E é uma doença que pede tanta disciplina, tanta correção. Né? Então não está falando de maldade, mas ela está falando de prudência, de controle, de equilíbrio. Nós temos as doenças chamadas doenças espirituais. São as parasitoses espirituais, são as brechas que a gente dá
para essa convivência de espíritos que são altamente materialistas. São irmãos que viveram como a gente aqui, só que não se desvencilharam dos vícios que tinham. Muitas vezes voltaram para a espiritualidade muito revoltados, indignados porque Deus não estendeu um tapete vermelho para os receber. Iludidos que foram bons, e não foram bons. Praticaram coisas terríveis contra a paz do próximo. E esses irmãos, então, se aproximam de nós, encarnados, muitos de nós com mediunidades que nem sabemos que temos, na mediunidade de efeito físico, soltamos ectoplasma e eles vampirizam esse ectoplasma. Muitos de nós chegamos à exaustão física e mental em decorrência dessa convivência. E as doenças por maus hábitos, né? Os maus hábitos. Nenhum ser humano reencarna com a tarefa de fazer coisas erradas. Eu adoro essa frase. Sabe por quê? A gente é tão danadinho, desculpa a expressão, que a gente culpa Deus. Deus que me colocou nesse lugar, Deus que me trouxe a doença, foi Deus. Não. Ninguém reencarna para fazer o erro. Todos nós reencarnamos na tentativa do acerto. Mesmo que eu tenha uma forte predisposição a cair no erro de novo. Mas eu vim para ter a chance de ter o impulso de fazer melhor. Então, esses hábitos ruins são as chamadas tentações. São predisposições na ideia, no sentimento, nas paixões. E aí está a nossa prova. E se a gente não tomar cuidado, é ladeira abaixo, né? Parece que a gente desgastou o nosso tempo todo outra vez. Como é que anda a tua saúde? Como é que anda o seu sentimento? Tem dormido bem? Tem ido para bons lugares quando dorme? A Yara, não lembro, né? Acorda bem, disposto? Acorda bem-humorado? Não, eu já acordo mal-humorada. Se eu encontrar alguém na frente, sou capaz de esganar. Bobeiras como essa são sinais de que a gente pode estar sendo imprudente, que a gente pode estar exagerando numa ideia, exagerando num hábito coletivo, e que a gente precisa reprogramar. Nós todos nascemos, fomos criados por Deus para a felicidade. Parece um jargão, né? Mas é verdade. Nós não fomos criados para a dor, nós criamos a dor. Como co-criadores em plano menor, nós usamos o livre-arbítrio dado por Deus para criar situações infelizes. E agora está na nossa mão buscar o antídoto. Na mão de cada um de nós. Então nós não somos sofredores. Nós somos espíritos em trânsito, sendo convidados a uma vida melhor. Mas a gente vai ter que pegar a chave que está na nossa mão e abrir a porta. Se a gente continuar viciando a nossa cabeça com violência, com imagens deturpadas, com a pornografia, né, com a viciação da vida alheia, julgando a todo mundo, sem trazer leveza para a nossa vida, gente, não vai ter jeito, não adianta rezar. Porque aí quanto mais rezar, mais assombração vai aparecer mesmo. Vamos fechar o nosso dia? Fecha os teus olhos. Pessoal que está em casa também. Momento de descansar com a prece. Respira fundo. Lembra agora da imagem de Jesus, o ser humano mais evoluído que passou pela Terra. Esse irmão veio à Terra unicamente, exclusivamente, para nos dar o modelo que mais agrada a Deus. E lembrando dessa imagem, pensa agora nos seus desafios. Onde estão as suas provas? São as doenças do corpo, são as doenças da alma, são as doenças do casamento, são as doenças do trabalho. Onde está o teu desequilíbrio? E pede no fundo da tua alma a força
para encontrar a solução devida. Que não afaste simplesmente o mal, que a gente tenha um antídoto do mal que esteja na nossa vida. Vamos juntos agradecendo o nosso encontro, que possamos levar essa energia conosco em nossos lares, pedindo as bênçãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma linda noite a todos. Muito, muito obrigada pela presença e que Jesus nos acompanhe e regresse aos lares. Muito obrigada.